né? E aí o caso é que eles fizeram isso muito bem feito, também depois que, lá por 1943, eles sabiam eles descobriram que eles iam perder a guerra. Então, um dos braços direitos do Hitler era o Martin Bormann. O Martin Bormann era uma pessoa que era muito... era considerado um gênio da logística, um gênio do empresariado, né, da administração, né? Então o Hitler deixou a cargo dele criar esse plano estratégico, essa estrutura de dispersão, de rota, de fuga do nazismo, né? Então eles chegaram a criar 750 empresas, um plano secreto chamava Organização Bormann. 750 empresas, onde tinham toda a tecnologia, onde tinham todo o principal material de ferro, de aço e tudo mais, né? Ouro. Muito utilizado nos fins bélicos, né? Eles espalharam essas 750 empresas por todos os países do mundo que eram países neutros, ou praticamente neutros, no caso. Então eles pegaram e abriram essas empresas, principalmente na América do Sul. Na América, eles abriram no México, né, eles abriram alguns países da América Central, mas principalmente a América do Sul. Então, Brasil, Argentina... O Brasil não tinha o braço forte na Argentina, está aparecendo agora aqui, né? Sim, foi ali que o Hitler veio quando ele forjou a morte dele na Alemanha e fugiu para cá. Exatamente. Tem todo um documentário falando sobre isso agora. Tudo isso aí, Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil, eles se concentraram mais ainda na Argentina, claro. Joseph Mengele morreu numa praia brasileira. Teve uns que nem mudaram de nome. Né? Adolfo Eichmann, ele nem mudou de nome, ele continuou com o mesmo nome sempre. Os outros eles mudavam de nome para poder, para não ficar chato, e eles não precisavam. E vamos combinar que nem tinha internet naquela época, né? E aí o que acontece é que eles conseguiram espalhar, eles espalharam para lá, no caso lá do leste europeu, eles foram para a Ucrânia, Bielorrússia, né? E também foram para a Groenlândia. E também as principais bases, as mais secretas deles, que em 1939 eles já tinham adquirido dos reptilianos, que tinham cedido 3 espaços para eles na Antártida, já em 1939. Eles utilizavam essas bases, né, em bases conjuntas reptilianas nazistas, que foram utilizadas a partir de 1939, onde eles começaram a transportar fábricas, verdadeiras fábricas, e até escravos para a Antártica, para trabalhar já numa espécie de estratégia de quarto Reich. Então aquela foto, tem uma foto famosa na internet do Hitler apertando a mão do que seria um Grey Alto. Isso procede, então? O Grey Alto, eles fazem todos aqueles... Eu achei que era montagem. Eles fazem montagem também, mas o caso é que ele teve contato com os Greys, teve contato com os reptilianos, mas quem organizava esse contato mais diretamente, essas relações diplomáticas com esses Greys reptilianos, era o Hans Himmler e o Hans Himmler. Né? Sim. Hans Himmler e Hans Himmler. O Himmler era o segundo, né? Isso. O Himmler. Era o Hitler, ele era o chefe da SS. Heinrich Himmler, que é o Hans Himmler, ele era o chefe da SS. Então ele era o responsável por esse acordos diplomáticos entre os reptilianos. E aí, por que entra Grey, por que entra outras raças? Porque os reptilianos são a raça principal, né, dessa federação, que eles entraram em contato, e as outras raças de Greys, insetoides, e até de humanoides que têm pupilas verticais, de Sirius B, esses humanoides, eles também fazem parte do elenco inferior dessa federação reptiliana. Então era comum ter humanoides de Sirius B, era comum ter esses humanoides de Sirius B, inclusive eram chamados, para quem já está na ufologia há mais tempo, eram chamados do grupo da inteligência de Gizé. Eles se aquartelaram um certo tempo embaixo da pirâmide de Quéops, né? E porque embaixo da pirâmide de Quéops existe uma grande estrutura que lá aborda todos os vários tipos de reptilianos e até civilizações antigas abaixo do platô de Gizé, né? E se chama Labirinto Egípcio.
o nome desse lugar. São cidades que tem embaixo, né, do platô de Gizé. São antiquíssimas, são mais antigas ainda do que os próprios complexos das pirâmides, né? Alguns arqueólogos estão dizendo que grandes coisas virão do subterrâneo de lá, né? Que eles vão conseguir explorar o que está lá embaixo. Isso, embaixo da esfinge e tudo mais. Da pata da esfinge. Eles dizem que quando eles conseguiram uma autorização, eu vi uma reportagem de um grupo de arqueólogos, quando eles conseguiram uma autorização, depois de, né, para escavar e entrar lá, quando eles estavam escavando, promoveram uma guerra lá, criaram tipo uma guerrilha urbana, alguma coisa, lá deu uma treta assim, onde todo mundo que não era nativo dali vazou da cidade. Ficou totalmente inseguro, né? Foi a maneira que eles acharam de impedir que se chegasse a... Exatamente. Inúmeros arqueólogos agora estão de posse de artefatos dessas civilizações, né? E não só ali naquela região de Gizé, no Egito, mas ali naquela região do Iraque e tudo mais. Existia embaixo daqueles templos da Suméria antiga, né? Dos zigurates. Porque existe tecnologia também. Eridu, que dizem que a primeira cidade foi formada lá, né, é onde é o Iraque hoje. Então ali é realmente o berço da civilização. E uma prova daquela época lá é o zigurate que estava até hoje. O zigurate está até hoje. Foi encontrado tecnologia de portais dimensionais lá. Sim. Foi encontrado uma série de coisas que quando agora da Guerra do Golfo, da Primeira e Segunda Guerra, vários grupos de milícias... Já continua aqui, ó. Só um gancho, pessoal. Para quem não sabe o verdadeiro motivo da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, foi o portal dimensional que estava lá no zigurate. Exatamente. Esse foi o verdadeiro motivo. Essa era a tal arma de destruição em massa. E na verdade, pessoal, até teve um sentido nessa ação americana. Por causa que, se o Saddam Hussein não soubesse como lidar com aquilo, poderia ser realmente um perigo. Se vamos abrir esse portal sem saber o que pode passar por ele, pode ser perigoso. Então, nesse sentido, mesmo odiando George Bush, Estados Unidos, talvez eles tenham feito naquele momento uma coisa boa. Mas o verdadeiro motivo da invasão do Iraque, e se vocês pegam todos esses militares que estão denunciando e vários outros, o próprio Dan Burish, no Projeto Calma, nós falamos esses dias dele, né, Yuri? Ele também deu lá, é isso aí. Ele é um cientista denunciante. É isso aí. Desculpe, Yuri, continua aí. E aí a questão dessa organização Bormann, já lá em 1943, já baseado toda a estrutura que eles já tinham já desde 1939, que eles estavam adquirindo tecnologia dos reptilianos, dos greys, eles montaram essa estrutura toda em cima, né, de uma estrutura já bem tecnológica, né? Os estratagemas que eles usaram, as estratégias que eles usaram para criar o quarto Reich, que até de uma certa forma vigora hoje em dia. Ocultamente, mas vigora. E que são essas sociedades secretas que tentam dominar os diversos países que existem, principalmente na América Latina e mais ainda precisamente nos países da América do Sul. Né? Eles são o que restou dessa estrutura, de toda essa conglomerado nazista, hoje se chama o Grupo Rockefeller. Esse Grupo Rockefeller que domina, são aqueles que receberam a herança dessa organização Bormann. Então Rockefeller, Bush e Clinton, todo esse pessoal que são associados, né, que são iluminados, que são corporativistas, eles são hoje o que restou dessa estrutura, né, e eles colocaram realmente, eles estão usufruindo de tudo isso nos países da América do Sul. A gente, não é nem uma coisa secreta. Os Bush, eles têm fazendas no Paraguai imensas. Né? Se a gente for investigar, a gente vai ver que tem fazendas, né, no Paraguai, na Argentina, de todo esse pessoal, né, de Rockefeller, principalmente na Patagônia, Argentina e chilena, eles têm grandes extensões de terras. Né? Posso dar uma dedo, Yuri? Outra reportagem que eu vi, cara, foi um cara aqui na Amazônia brasileira, né? E era um militar, era um ex-militar. E ele mostrou o cargo dele lá, então eu acredito que o que ele estava falando, e a pessoa que estava entrevistando também era um programa sério. E ele disse que ele foi impedido de subir o rio Amazonas numa certa altura,
Porque dali, embora fosse território brasileiro, todo brasileiro teria acesso livre a todo o território brasileiro, não é bem assim na prática. E daí os índios chegaram num ponto, daqui para cima tu não sobe mais. Né? Porque isso aconselhando, impedindo, aconselhando, né? Dizendo, não, porque lá para cima tem coisas esquisitas. E ele resolveu encarar. Ele pegou um barco e resolveu subir o rio e daqui a pouco... E quando ele estava falando com os índios, parece que passou um outro barco e tinha uns caras com armamento pesado, né? E fardado de militar, assim. E ele, mas o que estão fazendo aqui? E falavam inglês, cara. Aí quando ele sobe mais pra cima, daí os caras realmente impedem ele de forma truculenta e os caras falavam inglês. Aí só foi a atenção. O que esses americanos estão fazendo aqui, cara? Com esse tipo de armamento e impedindo que as pessoas acessem os lugares brasileiros. A mando de quem eles estão? Isso é muito esquisito. Isso, inclusive aquelas pré-civilizações que são antigas e secretas que existiram na Amazônia, aquela questão das pirâmides amazônicas, né? Que aliás, o Jorge Soucalo vai fazer um programa junto com o Ademar Gevaer. Importante então. Sobre as pirâmides da Amazônia, cara. Nós ainda vamos ver isso no History, pessoal. Na alienígena do passado. O caso é que através de uma sociedade secreta chamada ANERB, o que os alemães criaram em 1935, né, era uma sociedade secreta que era exclusiva para andar pelo mundo, né, migrar pelo mundo, para poder justamente ter acesso a essa criptoarqueologia. Né, que é a arqueologia que realmente a gente está impedido de saber que existe. Né? Então eles começaram a trabalhar, a levar a sério a criptoarqueologia. Né? E eles já em 1936 eles já tinham se estabelecido aqui na nossa Amazônia. Em 1936 a ANERB já tinha feito contato com os índios brasileiros, índios peruanos, índios, determinados locais da Amazônia onde existem essas pirâmides, que são os resquícios dessas sociedades proto-civilizatórias, né? Da época inclusive já de Lemúria, de Atlântida, né? Que não existe para nossos livros de história, né? Infelizmente não existe, mas eu acredito que nós chegamos num ponto em que as coisas vão ter que mudar, porque no momento que começar a aparecer toda essa... Esse conteúdo arqueológico, né? Essas verdades arqueológicas, e junto com essas verdades arqueológicas, essas tecnologias que eram utilizadas por essas antigas civilizações. Nós vamos ter que reescrever a história. Gente, esse papinho de como foram construídas as pirâmides, os monoblocos de tonelada, rolaram em toras. Meu, os caras que tentaram fazer alguma coisa semelhante a isso, quando eles soltaram a pedra em cima da tora para tentar reproduzir o que eles fizeram, né? A tora virou farelo, cara. Na primeira rodadinha que fez assim, aquelas toneladas, ou seja, é impossível. Né? Então hoje nós temos o pessoal falando do sistema antigravitacional através de ondas, né? Que tem um experimento na internet para quem quiser ver que eles estão conseguindo com um experimento e com pequenos alto-falantes assim, eles colocaram uma bolinha, né? E eles simplesmente eles causam uma alteração molecular ali, eles anulam a massa. São guindastes eletromagnéticos. Eles anulam a massa e aquilo ali tira peso. E aí tu tá, independente do tamanho do peso, tu faz o que tu quiser. Era assim que eles... Agora tu imagina, um monte de trabalhador e o negócio, esse aparelho é do tamanho de um celular, mais ou menos. Tu imagina 1000 trabalhadores, cada um com uma mão em fila, cada um trazendo um bloco de sei lá quantas 1000 toneladas. Não é 1000 quilos, quantas 1000 toneladas. E assim tu consegue entender que, então é assim que... E como que as pedras se encaixavam uma na outra de forma que tu não coloca É esse negócio de mexer na estrutura molecular da pedra, né? Que uma se molda a outra, né? Tem máquinas, são guindastes eletromagnéticos, que eles descobrem a frequência daquela pedra, daquele megalito, né? E quando eles descobrem a frequência daquele megalito, eles anulam ela em termos gravitacional. Então eles conseguem carregar ondas sonoras, isso que é o mais legal, né? Resume-se em ondas sonoras, gente. Ondas sonoras. Isso é física. E isso são tecnologias que são utilizadas no Programa Espacial Secreto, né? Então... Daí também vem a antigravidade, né? Antigravidade, vem disso aí. As naves deles. Como funcionam as naves, isso aí. Os tibetanos, os monges tibetanos, eles têm grupos especializados em criar essas frequências sonoras,
de carregar esses megalitos. Eles lá no Tibete, eles não têm essa máquina, mas eles conseguem fazer isso através de uma espécie de uma orquestra que eles têm. Eles têm 100 homens nessa orquestra, que eles ficam entoando mantras, e mais uma outra parte da orquestra. Que com a voz, tu consegue reproduzir ondas sonoras. Se tu tiver uma gargantinha afinada e souber reproduzir o tom certo. Isso, e a outra parte da orquestra são aqueles monges que têm aquelas flautas, são compridas, elas têm acho que 5, 7 metros de comprimento.